Olá, meu nome é Felipe Bellini e estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre a realidade do pedagogo homem e dos desafios que este enfrenta ao querer participar do ensino infantil e assumir cargos na coordenação pedagógica de escolas do ensino fundamental 1. Basicamente, o que nós vamos conversar é sobre machismo e sobre a importância de desmistificar o papel do professor e mostrar que homens e mulheres têm as mesmas chances e capacidades de participar da educação escolar e ajudar o seu filho. Vivemos em um momento interessante, onde cada vez mais nos afirmamos. Homens e mulheres lutam para ocupar os mesmos postos de trabalho. E uma das realidades que mostram que os homens querem ocupar determinados postos de trabalho é a quantidade de professores homens, cada vez mais comum, que desejam trabalhar na educação infantil. No entanto, pensando em concursos públicos, nos quais eles têm os mesmos direitos, no momento da convocação e alocação, eles são persuadidos a não participar da educação infantil. Da mesma maneira, professores, ao entrar na sala de aula, quando estes vão, são hostilizados por pais, hostilizados pelos próprios professores do sexo feminino, a não participar. Por que isso acontece? Basicamente, vivemos em uma realidade na qual o papel da mulher e a maternidade são entendidas como funções explicitamente femininas. Não é que não sejam femininas, mas na ideia de educação formal, homens e mulheres podem sim participar a partir do momento que eles tiveram a mesma formação e podem ter competências iguais. Veja só, a gente se pergunta, quantos são os professores homens que estão nesses lugares? Ou quantos homens pertencem a equipes pedagógicas? E basicamente, a afirmação que a gente recebe é: a mulher define e deve ter o cuidado com as crianças, o que a gente chama de maternagem, que é essa noção de que por ser mulher, ela vai cuidar da criança de maneira melhor e mais especializada, e por ser homem, você coloca ele nas condições de vulnerabilidade, a criança nas condições de vulnerabilidade a ser assediada e atingida. Será mesmo que isso ocorre? Não são as mesmas chances se eu tenho uma mulher e ela pode assediar uma criança e eu tenho um homem e este pode assediar uma criança. Ambos são agentes de pedofilia se forem desequilibrados, se forem bandidos, se forem pessoas cruéis. A criança está exposta, mas por isso ela deve ser tratada por pessoas formadas, pessoas que podem auxiliar. São 3 papéis em especial que eu quero conversar com vocês. O papel dos professores, o papel dos pedagogos e o papel dos auxiliares. Entre os depoimentos coletados das pessoas que falaram sobre o assunto para poder construir o vídeo, há afirmativas como: a equipe pedagógica formada por homens gera dúvidas. É a que mais me deixou preocupado. Pois sabemos que existe distinção entre gêneros, que existe divisão entre tarefas, mas este é um conceito que precisamos vencer. E, na medida que conseguimos fazer com que as mulheres ocupem novos campos de trabalho, hostilizamos homens que querem e podem contribuir, esquecendo que grande parte dos maiores teóricos da educação infantil são homens. Vygotsky, Piaget, todos eles, embora médicos, psicólogos, trataram e acompanharam crianças e fizeram uma grande contribuição. Então, se eu vejo em homens filósofos, pedagogos, psicólogos, por que não pedagogos na educação infantil? Na medida que estereotipamos, geramos conflitos. E se não for uma condição de enfrentamento das famílias e da escola para conseguir proporcionar um ambiente melhor, teremos mais falta de professores, teremos mais professores infelizes, mais depressão, pior o atendimento para a criança. Quando o que a criança quer de fato é atenção e carinho. Basicamente, as competências do profissional, a competência profissional é o que importa. Se você tem um pedagogo homem e ele consegue fazer com que o seu filho desenvolva o máximo possível, se a gente tem um pedagogo homem e ele consegue fazer com que
a sua escola e aqueles alunos, aquelas crianças que você atende tenham melhor performance, é o que interessa. Porque o machismo e a discriminação no mercado estão aí, mas é nosso papel, em pleno século XXI, vencer. Ah, Felipe, o que você está falando por discriminação de mercado? Basicamente, como eu mostrei no exemplo anterior, mesmo nos concursos públicos, na hora da alocação, tentam impedir que os professores estejam nas escolas infantis. E no mercado privado, essa discriminação é muito maior. Ah, o mercado privado escolhe quem que ele quer. Sim, mas por quais motivos? Ele está escolhendo por ignorância, por uma exigência das famílias que não sabem dessa competência, para afirmar preconceitos? Pois é. O que acontece é que as escolas privadas basicamente negam homens na educação infantil. Se você for em uma escola pequena de educação infantil, se tiver um homem participando ativamente, esse homem, em geral, é o próprio gestor da escola, o próprio dono da escola. Quando você vai para escolas maiores, os homens não estão nos primeiros ciclos da educação infantil. Isso é visível. Quando a gente vai para as escolas públicas, para as creches, percebemos a mesma coisa. Será mesmo que isso é positivo? Bom, ao meu ver, não é. E daí a gente tem as queixas para cada profissão. O professor homem, ele pode fazer abuso sexual. Bom, se você não fala sobre gênero com teu filho e se não existe uma equipe policiando essa criança, o risco vai ser sempre o mesmo. Não importa se é homem ou se é mulher. E daí você tem casos e casos de mulheres que abusam de crianças. As crianças pequenas devem ter uma atenção redobrada. Os pais devem participar ativamente, sejam homens ou sejam mulheres. Ah, os professores homens não são capazes de entender o que uma criança pequena necessita. Bom, ele se formou, ele atende essas crianças diariamente. Se ele não tiver um mínimo de competência, sim, ele vai ser rejeitado pelo mercado. Não é você que define isso. E daí a gente vai para os pedagogos. Equipes pedagógicas formadas por homens merecem desconfiança. Ué, por quê? As mulheres devem resolver os problemas da escola, porque elas sabem entender o que um filho precisa. E os pais não sabem? Ser pai hoje, participar de família, compreender o que seu filho precisa, não é uma questão de sexo. É uma questão de querer o bem-estar do seu filho. Ser um bom pedagogo, entender as necessidades da educação formal, os estímulos que o seu filho precisa, cobrar professores, não é uma questão de sexo, é uma questão de competência profissional. E não é você que define isso, e sim deixando ele trabalhar e permitindo que ele faça, é que a gente vai ver se tem resultados positivos ou não. Ah, mas o ambiente é complicado para o professor, porque na escola de educação infantil não tem banheiro não tem banheiro masculino, é composta só por mulheres, o homem não consegue se entrosar. Por quê? Rejeição? Discriminação sexual? Pense bem, se a gente continuar fechando as portas para os homens que querem absorver novos mercados, a mesma coisa passa a acontecer com as mulheres, é uma retranca. Da mesma maneira que existe machismo, quando o homem não deixa a mulher ocupar certos cargos privilegiados de mercado, ocorre machismo quando a gente não permite que os homens ocupem espaços escolares e façam seus trabalhos. Não é a escola, o professor que tem que se acomodar à escola. Não é isso. A escola deve permitir, respeitar e receber esse novo membro para que ele possa fazer sua contribuição de fato. Então, eu espero que com esse vídeo a gente tenha conseguido refletir muito dessa realidade. Esse vídeo foi uma sugestão deste usuário e eu agradeço muito. Você também pode sugerir, comente aqui e até a próxima. Tchau, tchau!